para o senhor Coffee. Posso começar? Sim. Bem, meu nome é Marcos, eu sou professor da Escola Rotary Nova Descoberta. Máscara? Tem que tirar, senão não dá para chutar. Estão vendo sem máscara? Eles estão de máscara e a gente dá uma certa distância. Primeira vez sem máscara, é estranho, né? Não é verdade? Esse mais ainda com Com quem? Com o Richard. Massagem aí. Vamos começar, né? Bem, nós estamos começando hoje o nosso primeiro café filosófico na Escola Rotary Nova Descoberta, junto com o professor de filosofia, Geraldo, nosso professor de matemática, Leandro Carlos, e os nossos alunos que estão aqui presenciando nosso evento. A ideia do projeto é um piloto. Nós estávamos conversando com o professor Geraldo um belo dia na sala dos professores, por que não fazer um café filosófico dentro da Escola Rotary? Por que não levar filosofia para os nossos alunos e para as pessoas da comunidade em geral aqui de Nova Descoberta? Aí a gente juntou, começou a pensar, começou a juntar os professores interdisciplinar. Temos o professor Paulo de português, o professor Letson de história e geografia, e a gente trouxe alguns professores e alguns alunos para poder chegar nesse ponto. Filosofia na comunidade, filosofia em Nova Descoberta, filosofia para os nossos alunos. Então é isso, a gente vai começar agora com o exemplo de Sócrates, com Geraldo, e em breve vai dar a palavra para Leandro e vai abrir em breve também depois para os alunos tirarem algumas dúvidas ou fazer algumas perguntas. E é isso. Vamos começar? Ok. Então, Deixa eu ver. meu nome é Geraldo Almeida Alves. Eu tenho licenciatura em bacharelado em filosofia pela UFPE. Também fiz uma especialização na FAFIR em turismo e patrimônio. E agora estou estudando psicanálise no IEP. Então foi uma grande satisfação a gente ser convidado para a palestra inaugural do Café Filosófico no EREM Rotary de Nova Descoberta. Então a gente queria inaugurar esse Café Filosófico com alguma coisa bem básica na filosofia. Além dos pré-socráticos, nada mais básico para entender a filosofia e o pensar filosófico do que o próprio Sócrates, né? Então, o tema é exatamente esse, o exemplo de Sócrates. Agora, antes de entrar nele mesmo, a gente quer fazer logo uma breve explanação sobre como surgiu Sócrates. Sócrates surgiu na Grécia, um país multidiverso, que era repleto de ilhas, e por conta disso mesmo, ele sofria e fazia muitas relações comerciais e culturais com outros povos. Essa possibilidade, essa janela, foi que possibilitou justamente esse enriquecimento cultural grego, né? Esse aspecto geográfico de ser constituído por muitas ilhas, isso como que alavancou essa conquista grega. A Grécia realmente é um fenômeno, porque se destacou em várias áreas do conhecimento humano. Apareceu lá a filosofia, a democracia, a arte se desenvolveu muito, assim como a própria medicina, né? Entre outros aspectos. A própria cultura foi efervescente na Grécia. E Sócrates se opõe aos pré-socráticos, que os pré-socráticos estudavam a física, que é a natureza, e eles queriam explicar a realidade através dos mitos, né? Antes dos pré-socráticos, a explicação era através dos mitos, que eram narrativas. Os pré-socráticos já quebram com isso e propõem uma tentativa de explicação mais racional sobre a realidade e os fenômenos da natureza. Então Sócrates, quando chega, já tem todo esse arcabouço cultural e ele se opõe justamente a isso, porque ele diz que ele não aprenderia nada com a natureza ou o campo ou as árvores, porque eles não têm o logos. O único detentor do logos, a palavra ou o discurso, é o ser humano. Então o foco de Sócrates é o ser humano. Então vamos ao exemplo de Sócrates. Abrimos com uma epígrafe aqui, que diz o seguinte, abre aspas, nenhuma sociedade é boa, quaisquer que sejam suas pretensões utópicas e libertárias,
se as pessoas que nela vivem não têm liberdade para manifestar o que pensam. Isidore Feinstein Stone. Esse cidadão é um advogado muito bem sucedido, norte-americano, que ao chegar na maturidade ele resolveu estudar filosofia. E ele escreveu um belíssimo livro intitulado O Julgamento de Sócrates. Então vamos lá. Nosso tempo é um tempo conturbado. A perplexidade se apodera das pessoas sem princípios, desprovidas de fundamentação metafísica, imersas numa crise moral e sem valores religiosos de paz e de compaixão. Isso tudo pode levar a maioria da humanidade pelo ralo existencial da ignorância, da violência e da perversão. Nesse cenário dantesco, surge o homem sem sentido e apequenado de essência no mundo que se desenha hostil aos olhos do século XXI. Pessoas comuns, assim como excêntricas, inclusive anarquistas, além de autoridades e instituições, também órgãos governamentais ou organizações não governamentais, deveriam se espelhar no exemplo de Sócrates. Como disse o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, abre aspas, Sócrates, Sócrates, Sócrates. Não seria exagero repeti-lo 10 vezes, se de um tal apelo fosse possível recolher algum proveito. É geral a crença de que o mundo precisa de uma república, de uma nova ordem social e de uma nova religião. Mas ninguém pensa que é de um Sócrates que mais precisa o mundo agora, perplexo como está no meio de tantas noções contraditórias. Fecha aspas. Sócrates nasceu em 470 a.C. e morreu em 399 a.C. Foi o primeiro pensador grego a refletir sobre a virtude do homem, tendo a coragem de propor a filosofia diante do problema da ação moral, dos valores e da liberdade. Foi além dos filósofos anteriores a ele, tornando-se um divisor de águas. Mais do que isso, tornando-se uma legenda tanto para a história da filosofia quanto para a história humana. Sócrates nasceu pobre e assim conservou-se durante toda a sua vida. Era orgulhoso de sua origem, sempre elogiou o esforço do trabalho e fez deste um modelo para a sua filosofia. Ele andava pelas ruas de Atenas no verão e no inverno, descalço e vestindo sempre o mesmo manto grosseiro. Foi Sócrates quem primeiro alicerçou os princípios éticos, pois durante sua vida não parou de praticar ações úteis e honestas, ensinando aos seus contemporâneos e até nós mesmos, hoje em dia, a virtude, e sem ganhar dinheiro ou favores por isso, como os sofistas, corroborando mais uma vez seu caráter humanístico, colocando a alma humana no pêndulo da consciência do bem e do mal. Sócrates, altaneiro e sereno, mesmo na hora da morte, acusado injustamente, nunca foi contrário aos princípios e costumes de sua terra e de seu povo. Fez de sua vida sua filosofia, e vice-versa. Ensinando a virtude, não apenas se virtualiza, atinge aquele grau máximo de significação e exemplaridade histórica. Sua figura emblemática muda a história, sobretudo a história da filosofia. A austeridade com o corpo e a observância da alma são ensinamentos socráticos, entre outros, que devemos implantar no nosso dia a dia. Sócrates ensinava noções simples e claras das coisas que julgava necessário saber e honroso praticar. Sócrates é uma riquíssima personalidade da Grécia Antiga. Ele viveu durante o século V a.C., nessa era dourada de Atenas, cidade onde nasceu. O fato de não deixar nada escrito nos desafia mais ainda a buscar entender sua filosofia e sua vida, através de seus intérpretes. Platão, Xenofonte, Aristóteles, Antístenes e Diógenes na Antiguidade, e alguns pensadores na modernidade, Descartes, Hegel, Kierkegaard, Comte e Nietzsche. Vale ressaltar que Sócrates foi um impávido guerreiro, chegando a salvar Alcibíades
na batalha de Potideia e salvar Xenofonte na batalha de Délio, sendo sempre um exemplo de coragem e motivação para os soldados, justamente quando se encontravam com o moral baixo. A melhor maneira de compreender o destino de um grande homem é examinar quais seriam suas alternativas. É tentando penetrar no segredo de suas decisões que chegamos a ver, desenhados perante nossos olhos, os contornos de sua natureza como que impostos por uma lei superior. Quando pensamos no caso de Sócrates, essa questão se apresenta em toda a sua inexorabilidade. O seu gesto final, a ação de tomar a cicuta, constituía parte essencial do seu destino? A ideia de encontrar o próprio fim, filosoficamente, evoca imagens de compostura, de serenidade e coragem. Não seria adequado ao filósofo a lamúria, o terror ou a autopiedade dos mortais menos racionais. Ao invés disso, cabe-lhe a resignação amadurecida face ao inevitável. Ninguém contribuiu mais para propagar a imagem da morte do filósofo do que o pai da filosofia. Em seu Fédon, Platão nos fornece uma avaliação dramática dos últimos dias de Sócrates, passados no cárcere, onde fora confinado pelos legisladores de Atenas. A tristeza oprime a todos. Sua esposa Xantipa desata a chorar, e de maneira tão histérica que Sócrates tem de lhe pedir que saia da cela. Seus amigos desabam num pranto silencioso, lamentando que a vida nunca mais seja a mesma sem ele. E alguns até se oferecem a cometer suicídio para lhe fazer companhia. Mas em meio a isso, o próprio Sócrates permanece sereno. Não tenham pena de mim, ele diz aos seus amigos. Não sintam pesar pelo fato de que em breve eu não mais estarei com vocês. Quero explicar a vocês por que me parece natural que um homem que tenha devotado sua vida à filosofia deve estar alegre perante a morte. Por que alguém deveria permanecer sereno quando confrontado com sua própria extinção? Por causa da noção socratiana de que o ser humano está dividido entre um corpo mortal e uma alma imortal. Com relação à amargura da cicuta e à ironia da dialética, quem levou a melhor parte? Em 399 a.C., Sócrates foi condenado à morte, acusado de corromper a juventude ateniense e de introduzir o culto de novos deuses, conforme relataram seus contemporâneos. Ao retirar-se do tribunal, ironicamente disse aos seus juízes, abre aspas, chegou a hora de separar-me de vós e de irmos, eu a morrer e vós a viver. Quem leva a melhor parte, vós ou eu? Fecha aspas. O veneno que fora condenado a beber, a cicuta, seria mais amargo que essa última dúvida que se erguera de sua última e derradeira ironia? Quem realmente, do ponto de vista da posteridade de Atenas e da história ocidental, levou a melhor parte? Ele, o condenado à morte, ou seus juízes, os condenadores? Basta lembrar que, passados alguns anos, os seus acusadores seriam condenados e os atenienses, arrependidos, honrariam a Sócrates com uma estátua, lado a lado dos monumentos dos grandes heróis da cidade. Basta lembrar que a própria filosofia grega se divide antes e depois de Sócrates, e que esse homem condenado à morte pela sua cidade foi reverenciado como mestre e, em certo sentido, como fundador pelos megálicos de Euclides, pelos cínicos de Antístenes e Diógenes, pelos cirenaicos de Aristipo e pelos acadêmicos de Platão. Sócrates foi também uma pessoa equânime quando se tratava de justiça, rechaçando o julgamento em bloco no caso das aginusas. Esse caso, eu faço um parênteses aqui, a Esparta ficou em guerra contra Atenas durante 30 anos. Trata-se da Guerra do Peloponeso.
É um livro belíssimo de Tucídides, um dos primeiros livros de história da antiguidade. Eu recomendo a todos a leitura. Então, nesse impasse, Atenas levou desvantagem, a Esparta teve mais vitória. Então, por conta disso, a cidade queria julgar todos os generais em bloco. E Sócrates foi o único que se opôs, disse, não, o julgamento tem que ser cada um. Cada pessoa tem que responder pelos seus atos, e não nada de julgamento em bloco. Ele realmente tem uma coragem. Se fosse para defender a verdade e a justiça, ele ia até o fim, assim como o conhecimento. Entre aspas, conhece-te a ti mesmo. Era seu lema principal em sua filosofia, tornando-lhe sem igual. E com sua ironia, tornou-se magistral. Desde jovem, mergulhou na filosofia com sua maiêutica, arrancava as verdades que existem nas pessoas. Por conta disso, arrebanhou alguns discípulos e também alguns inimigos. O que seria a maiêutica? Sócrates era filho de um casal. O pai dele talhava pedra, era um escultor, e a mãe era uma parteira. E o que é que a parteira faz? Quando a criança não quer nascer, ela vai, pega e traz de dentro para fora. E isso é o que o Sócrates usa a mesma palavra, a maiêutica. Essa era a metodologia dele, o método de extrair a verdade. Ele diz que a verdade está em cada um. Cada pessoa, a verdade está lá. Através do diálogo é que se consegue isso. E o que é o diálogo? O diálogo é nada mais do que dia é através e logos a palavra. Através da palavra. Você vai conversando e vai descobrindo a verdade. Que ela já existe latente em cada pessoa. Então, com sua oratória, destruía todos aqueles que na verdade não possuíam conhecimento, mesmo que se julgassem sábios. O final trágico de sua vida evoca um alto grau de heroísmo límpido pela verdade, justiça e conhecimento. A verdade, pessoal, é que nesse nosso mundo coisificado, ato como o de Sócrates, bebendo a cicuta, é relegado, esquecido ou simplesmente ignorado. Por quê? Ao esvaziar a taça com cicuta, morre o homem Sócrates e nasce a legenda Sócrates, aquele que, segundo o romano Cícero, abre aspas, fez com que a filosofia descesse dos céus para a terra, fecha aspas. Então, Mênon, quando interrogado por Sócrates a respeito do que é a virtude, respondeu que existiam a virtude do homem livre, a virtude da mulher, a virtude da criança, a virtude do escravo. Evidentemente, apenas reproduzia o imaginário dominante na sociedade grega a respeito do que era a virtude. Como sociedade hierarquizada, a sociedade grega expressava no seu imaginário dominante a mesma hierarquia. A virtude do homem livre, senhor de escravos, era saber mandar nas mulheres, nas crianças e nos escravos. Estes, os oprimidos, deviam saber obedecer, e cada um obedecer de acordo com a sua específica situação social. A mulher cumprindo as suas virtudes de esposa, a criança como filho, o escravo como trabalhador. Ora, Sócrates não via sabedoria nessas imagens da virtude. Dialogava com os oprimidos, mesmo com as mulheres, como Teótada, Aspásia e Diotima, atribuindo-lhes muitas vezes grande sabedoria. Era pobre e amigo de pobres, como Ésquines e Aristodemo. Era nascido em família de artesãos, admirador do trabalho destes, amigo de sapateiros como Simão e de escravos como Fédon, que, libertado graças a Sócrates, tornou-se filósofo e fundador da escola de Elis. Outro de seus continuadores, Diógenes, o cínico, também foi escravo. Por isso mesmo, pobre e amigo de artesãos e escravos, Sócrates não se contentava com as imagens da virtude. Ironiza com Mênon. Abre aspas. Ora, eu procurava a virtude, e eis que você me aponta um enxame de virtudes, e não o ser da virtude, não a forma universal de virtude. Mênon pensava saber que era a virtude, mas na verdade não possuía o conceito de virtude. Descrevia apenas como virtude os preconceitos dele e de seus contemporâneos. Fecha aspas. Por sua vida, por sua influência,
por sua profundidade, por sua coragem, por sua filosofia, por seu legado e, sobretudo, por seu exemplo, muitos livros, teses, dissertações, artigos, peças, pinturas e poemas foram realizados em todo o mundo durante séculos posteriores à existência dessa figura singular, Sócrates. Friedrich Nietzsche, por sua vez, em seu livro inaugural e máximo da representatividade de sua filosofia, que é A Origem da Tragédia, se pergunta a si mesmo, abre aspas, quem é este homem que sozinho ousa renegar a própria essência do helenismo, que sozinho ousa substituir a Homero, a Píndaro, a Ésquilo, substituir Fídias e Péricles, suplantar a Pitonisa e Dionísio, e que, como o abismo mais insondável e o cume mais alto, está certo de antemão de nossa admiração e nosso culto. Que força sobrenatural ousa pensar ter o direito de deixar se perder na poeira aquele filtro encantado? Quem é esse semideus contra o qual o coro invisível dos mais nobres entre os seres humanos se vê reduzido a protestar? Desgraça, desgraça, este mundo de beleza tu derrubaste com teu braço possante. Ele cai, se desmorona. Fecha aspas. É bom lembrar, para encerrar, que não é o maquinista do vagão principal que define o percurso e o destino do trem, mas aquele que instalou os trilhos. Sócrates é um desses homens que nos aponta alguns caminhos, e aqui estamos conversando sobre ele, nos tempos de hoje, de ontem e nos tempos de sempre. Obrigado. E agora passamos a abertura de argumentações. Está aberto. Oi, pessoal. Meu nome é Leandro, professor de matemática. Eu sou licenciado em matemática e especialista em matemática e educação. E quando recebi o convite de falar sobre Sócrates, de antemão quero deixar que eu sou também um apaixonado por filosofia. E quando colocou-se o tema falando sobre exemplo de Sócrates, nada melhor do que a gente falar sobre um homem que a gente pode considerar que as ideias são atemporais. Há muito a se questionar sobre qual exemplo que se deixaria. E a gente vai pegar a miêutica dele para falar justamente sobre isso. Como foi dito, Sócrates ele foi filho de uma parteira. E por diversas vezes a gente vê hoje em dia as ideias elas sendo encobertas, elas sendo retidas de nascer. Há um preconceito muito grande em que só quem pode ter ideias ou quem pode ter alguma coisa do domínio da fala é quem detém o poder. E se esquece que o poder em si está dentro de nós, que é o pensar. A gente tem o órgão dentro da gente. Então Sócrates ele tinha esse pensamento diferenciado. Tanto é que ele foi muito perseguido porque ele tinha uma visão que não era com discriminação. Ele tem diversos discursos e um discurso do Freedom que fala sobre o belo, que ele questiona muito sobre o que é belo. E ele põe em prática o seu método. Que além da maêutica, ele também tinha a parte da ironia. Ele questionava a primeira parte, dava argumentos na segunda e na terceira parte ele fazia com que a própria pessoa admitisse que ainda faltava muito a saber, que ela não dominava a certeza, porque é muito fácil a gente chegar e dizer, olha, é certo hoje, nos dias de hoje, que você nasceu numa região mais humilde e vai morrer humilde, ou em outras palavras, pau que nasce torto, morre torto, e a gente sabe que não é desse jeito. Sócrates ele tinha um trabalho muito forte com a juventude. E esse trabalho dele com a juventude em si fazia a juventude pensar e questionar. Só que, hoje em dia, se a gente for parar para pensar, questionar e pensar não é legal. Legal é eu seguir ordens e continuar do jeito que eu estou. E a filosofia ela traz isso.
O Sócrates ele conseguiu fazer com que a gente entendesse que não é só para se questionar de onde vem o homem. Será se foi a natureza? Será se caiu um raio e o homem nasceu? Será se foi os mitos? Será se foi a mitologia? Será se foi apenas uma coisa? Ele começou a se questionar o eu como ser. Começou a questionar verdades através do nosso pensamento. Um pouco diferente do que se falava antes do pré-socrático. E melhor ainda do que os sofistas. Porque os sofistas só queriam fazer isso para receber dinheiro. Ele começou agora a mostrar ao pessoal que você poderia ter voz. E ele ensinar a virtude. Uma parte, se me perdoe. A questão que Sócrates ele buscava o conceito, né? Quantas pessoas diziam, não, fulano é justo, ou então ciclano é um herói, mas ele questionava, o que é a justiça? A pergunta mais importante de Sócrates é o que é. O que é a justiça? O que é a verdade? E quando ele fazia essas perguntas, as pessoas que se julgavam sábias, na verdade, elas não sabiam de nada, porque elas só tinham sombras daquelas coisas que elas achavam que era a coisa. No caso, a virtude, ou a verdade, ou a justiça. Então, isso como que abalava as pessoas, né? Todo mundo está naquela sua zona de conforto. Eu já sei o que é, eu já tenho meus preconceitos, para que eu ir atrás do conceito? Eu não quero saber do conceito. Mas o conceito é a essência da coisa. Então, você quer saber o conceito, você tem que dialogar, você tem que se aprofundar, você tem que questionar o que é. Então, isso incomodou muita gente. Por conta disso, Sócrates foi levado à morte. Mas vocês acham que isso foi ruim para ele? Não, pelo contrário, porque Sócrates tinha a possibilidade de fugir, ir para outra cidade e lá morrer de velhice. Mas ele ia jogar toda a sua história e a sua filosofia no lixo. Não, ele foi até o fim. Ele mesmo escolheu a própria pena. A pena, ele escolheu a morte. Porque depois o julgamento é sempre da história. A história julgou e viu que a cidade é quem estava errada. E o placar dos juízes foi bem apertado. Não foi uma lavagem, não. Foi um placar apertado. Ou seja, eles estavam bem na dúvida, eles estavam divididos. E isso gerou o que... Porque caso Sócrates não tivesse morrido, vocês acham que Platão ia explodir com toda essa filosofia? Não. Isso ia ficar no esquecimento. Tinha sido mais um filósofo conversando lá. O exemplo de Sócrates, quando a gente fala, ele não é só a questão do pensar, seu ensinamento, mas assim a sua própria atitude. Existem alguns comentários, né, alguns relatos, já que ele não deixou obra escrita, que fala que ele andava geralmente o mais simples possível, só com a túnica, descalço, e certa vez ele estava com um copo e olhando mercadorias, olhando algumas coisas, as pessoas perguntaram a ele, o que é que você deseja, Sócrates? Ele disse, não preciso de nada não, só preciso só do meu copo. E no caminho que ele estava andando, ele começa a ver uma criança bebendo água, só que ela estava bebendo água com a mão. E ele olha para um lado, olha para o outro e diz, nem disso mais eu preciso, só preciso agora aprender, a desenvolver, a começar a refletir que a cada dia mais eu tenho que ser melhor. E a gente vai ver que o ato de Sócrates ele nos mostra como um exemplo que não existe apenas a virtude sua, aquilo que é certo para um. Existem várias virtudes, é o questionar. E olha, questionar hoje em dia é muito ruim. E a gente pode dizer que o exemplo maior dele seria isso para nossas vidas. Alguém pode chegar e questionar, certo, Sócrates vivia numa realidade diferente. Sócrates tinha o tempo dele, e aquele tempo dele era para ele, hoje em dia não se encaixa. Mas eu deixo já essa argumentação, deixo esse questionamento, esse incômodo. Será se questionar hoje seria tão difícil? Ele tem algumas palavras e tem algumas frases que são marcantes. Só sei que nada sei. E tem outra que ele vivia muito e ele praticava isso, que era o método dele, ele fala que ele diz, conhece-te a ti mesmo. Quando ele incomoda, ele usa a ironia para questionar e dizer, conhece a ti mesmo, é porque ele está automaticamente dizendo, olha, eu não conheço tudo. Eu não sou o detentor da verdade, então eu tenho que ir além. Eu tenho que começar a perguntar, eu tenho que dizer o porquê acontece. Será se é correto ir para a direita? Será se a gente for para a esquerda? O que é que acontece? No discurso que eu falei sobre o belo, o filme dele relata justamente sobre isso. E tem um momento no filme que a pessoa quer argumentar que existe o belo e o belo é a visão dele. E ele coloca bem claro que o que é belo para ele não pode ser para Sócrates.
Ele dá o exemplo de uma feijoada, trazendo para os nossos dias. Ele diz, olha, o que é belo para nós, uma feijoada é extremamente gostosa. Mas para algumas pessoas não pode ser, porque olha, tem coisas ali de animal que as pessoas não comem, que acham que não é tão agradável. Para outros pode ser, olha, um quadro, determinado momento cultural, para um pode ser uma arte muito bonita. Mas para outros vão dizer, aquilo ali é apenas umas brochuras, umas rainhas, coisa que a gente vai dizer, aquilo não é arte. Mas tem que perguntar o porquê não é arte, o porquê não é belo. E com esse discurso a gente começa a entender que o pensamento socrático é muito mais além do que só apenas se questionar. Tem um direcionamento, tem um porquê, tem uma forma de indagar. É a ironia, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de eu posso te fazer mostrar que existe algo que você pode chegar. Foi falado sobre os escravos, olha, ele tratava igualmente. Ele falava desde com aquele que tivesse dinheiro ou com aquele que não tivesse. Assim como as mulheres. Com mulheres, com homens, com pobres, com ricos, com pessoas. O que ele necessitava era apenas que as pessoas tivessem interesse. E o que ele buscava? A liberdade. A liberdade através do pensar. Daí, porque a gente está sempre falando sobre Sócrates, porque ele tem sempre alguma coisa a nos ensinar, né? Ele é atemporal, como você bem colocou outra vez. Tem certas pessoas que conseguem um nível de exemplaridade que elas vão sempre ser lembradas, né? Não importa o quão algumas pessoas não entendam ou outras não gostem, mas ninguém pode negar que Sócrates foi importantíssimo para a história da filosofia. E não só para a história da filosofia, como para a história humana, né? Ele é um divisor de águas, né? A história da filosofia se divide antes e depois de Sócrates. E ele, como que influenciou muitas escolas. Então, mesmo não deixando obras escritas, mas de suma importância na história da filosofia. Nietzsche, o próprio Nietzsche, coloca Sócrates também em sua obra lá como um decadente. Mas a gente tem que entender que era um decadente no sentido em que Sócrates propõe, mesmo não deixando nada escrito, acho que possamos nos basear de onde ele existia para frente no que está escrito, nos livros. A civilização se faz com homens e livros, como disse Monteiro Lobato. Então a gente precisa disso. Embora depois a gente vá ler só nas máquinas, nos computadores, nos celulares, e daí? A gente está lendo livros, está lendo revistas, está lendo jornais. A literatura é importantíssima para a criação do ser social, do ser humano. Então, mas anterior a Sócrates, o que era a Grécia? Era a detenção o valorativo era a oralidade. Tanto que tem os poetas Homero, que escreveu Ilíada e Odisseia, são os 2 melhores livros que eu já li. Eu sei que tem muitos outros muito bons, mas eles são muito, muito bons mesmo. E também tem Hesíodo, né, que escreveu a Teogonia e também os Trabalhos e os Dias. Então, esses caras trabalhavam na oralidade. E eles, com essa oralidade, eles ensinavam o ser, como ser um grego. Porque ali estavam todos os valores e requisitos para que a pessoa pudesse ser uma pessoa grega. Conhecesse a sua história, os seus mitos, os seus heróis, os seus deuses. Ali estava tudo. E Sócrates se opõe a isso. Pronto. Então, por conta disso é que Nietzsche aponta ele como decadente. Mas com essa perspectiva, né? Mas ele também, como vocês viram na leitura aqui, ele bota Sócrates lá em cima. Porque tal realmente merece. No seu texto, o senhor falou sabiamente umas palavras sobre lamúria e resignação. E lamúria nada mais é do que um lamento interminável, importuno, que não leva a nada. E a gente vai olhar que o homem sem conhecimento, sem saber, sem questionamento é justamente isso. É uma pessoa que tem uma eterna lamúria. A gente vai ver nos dias de hoje pessoas que começam a se questionar. Porque eu não tenho oportunidade na vida? Porque eu não consigo crescer? E se a gente for fazer algo bem simples, a gente perguntar: o que é que você fez para mudar? O que é que você tem de objetivo para mudar? E aonde você quer chegar?
A maioria dessas pessoas que hoje em dia se encontram desse jeito, elas não vão conseguir responder nenhuma dessas três. E a gente está nada mais do que aplicando o método socrático. A gente está começando com perguntas, levar a pessoa a entender que por diversas vezes se encontra nessa situação por culpa dela mesma. Não fez nada. Está numa zona de conforto que é muito bom aceitar. E é isso que Sócrates não queria. Ele queria a resignação. E é uma resignação que me tira dessa zona de conforto. E olha, resignar nada mais é do que a vontade de ir além. Ou voltar da nossa prática, a gente podia dar exemplo. É uma demissão em massa de um determinado cargo. E se a gente for botar isso nos nossos dias, na nossa aplicação cotidiana, seria uma demissão em massa do ato de estar na zona de conforto. Sócrates, ele gostava de te incomodar, de doer as perguntas mesmo, ao ponto das pessoas olharem assim e dizerem, meu Deus do céu, eu quero responder. Ele se autodenominava ele dizia, eu sou um inseto e Atenas é uma égua. Eu estou sempre picando para ela poder se mexer e agir. Ele tem umas coisas engraçadas, né? Mas totalmente sérias, né? Faziam as pessoas pensar. Porque o que é a ironia é importante. O ser humano é o único ser que sorri, né? E isso é um elemento importante. Até para você ter saúde, você tem que sorrir. E por que as pessoas sorriam? Por que os discípulos sorriam? Porque quando Sócrates dialogava com as pessoas que pretensamente se julgavam sábias, com o desenvolver do diálogo, ele percebia que as pessoas não sabiam de nada. E daí a frase que ele criou para si mesmo, só sei que nada sei. Porque ele dizia, pelo menos eu sei que nada sei. Esses caras dizem que sabem tudo, mas quando a gente conversa, eles não sabem de nada. Porque eles estão o quê? Eles estão conhecendo a sombra. Por exemplo, a sombra do copo. Eles não estão sabendo o que é o copo. O conceito do copo é uma coisa, a sombra dele é outra. Por isso que Platão vem e discorre maravilhosamente com o mito da caverna, né? Ele faz toda aquela homenagem a Sócrates. Porque Sócrates é quem? É aquele personagem que consegue quebrar, né, as algemas, consegue quebrar os grilhões e fugir da caverna, fugir dessa metodologia de estar baseado na sombra, que a sombra é o quê? A sombra é a doxa. A doxa é o quê? A doxa é a opinião. Mas ele queria a episteme, ele queria o conhecimento, a ciência. Então ele foge da caverna. Quando você foge de uma caverna escura, você chega lá e vê o sol, a primeira coisa que brilha. Aquilo dói. A verdade dói. Você vai ter que se acostumar, se adaptar a ela e perceber que ela é maravilhosa. Mas ele diz, poxa, eu vou ficar com isso só para mim. Ele vai e volta, determinado a libertar quem também estava aprisionado ao mundo de interpretação das sombras. Mas o que é que a pessoa faz? O matam. É justamente isso que acontece. Sócrates é morto pela cidade que não entende que ele está trazendo luz, conhecimento, entendimento, razão, logos, diálogos. Eles matam ele. Mas isso foi bom. Porque se isso não ocorresse, a gente tem que entender pelo aspecto assim, toda a ação de Sócrates foi uma ação negativa. Porque é como o cara que pega uma pedra, ele quebra ela, ele vai ter uma ação negativa na pedra, ele dá outra forma a ela, e daí chegar ao conceito de arte, transformar o que é natural em artístico-cultural. Então essa ação também é negativa, porque quando os caras lá de Atenas dizem, não, nós vamos matar ele e acaba. Não, a morte não é o fim. A morte foi uma resposta de dizer que a posteridade vai dar valor e vitória a quem? Aquele que todo o tempo estava querendo abrir os olhos das pessoas para a verdade, para o conhecimento, para o belo, né, o justo, para o conceito. Sócrates realmente é uma figura exemplar e merece nosso respeito, estima, dedicação e leituras. Mesmo ele não tendo deixado nada escrito, mas existem centenas, talvez milhares de coisas a respeito dele. Desde pinturas, versos. Eu mesmo, modestamente, escrevi um poema para Sócrates. Procurem por Sócrates. Infelizmente não tenho daqui agora, mas talvez possam inserir na edição. A gente pode pegar o exemplo de Sócrates, e assim, eu costumo sempre, quando falo de Sócrates, dizer que ele faz com que um papel branco seja pintado, e seja escrito e seja colocado como uma verdadeira obra-prima. Porque a gente olha um papel branco e para quem olha, pode chegar e dizer, é apenas um papel.
Mas um artista, quando ele olha, ele diz, olha, aqui eu posso fazer alguma coisa. Então ele começa com os primeiros rasbiscos, aonde quer chegar, o porquê quer chegar e como chegar. Então, se a gente começar a observar, hoje em dia o que tem faltado muito para a gente tomar como exemplo é justamente isso. O exemplo de Sócrates, como foi dito, é o seu legado. Ele não deixou nada escrito e também não precisou. Mas o legado dele é algo tão rico, é algo tão diferenciado. E se a gente começar a aplicar apenas um método, a gente já muda várias coisas. Imagina se a gente começar a entender como ele pensava um pouco. Como tentar ver que, por diversas vezes, o que a gente traz de discriminação, de conceitos e preceitos, são infundados, porque quando a gente começa a se questionar o porquê acontece isso, as coisas não vão além. E a gente às vezes começa a dizer, será se eu desejo tanto isso? Será se estou indo para o caminho certo? E às vezes quando a gente começa a questionar, o que a gente pode tirar de exemplo é, eu estou indo às vezes para um direcionamento porque eu fui baseado em alguém. E que não é errado ser baseado em alguém. Mas às vezes o que você está indo foi muito bom para aquela pessoa, não para você. E Sócrates, ele nos faz pensar isso. Ele começou a ser perseguido justamente porque ele começou a fazer com que a juventude começasse a se questionar. E olha, a partir do momento que ele só estava juntando pessoas, era muito bom. Mas quando a juventude começa a se questionar e começa a questionar as autoridades, começa a questionar aqueles que diziam, aí o pessoal começa a dizer, epa, esse cara é perigoso. Existe alguma coisa, está formando pensadores. E formar pensadores para a sociedade não é legal. A gente pode até vivenciar isso porque é uma das formas de que formadores de pensamento, formadores de pessoas de conhecimento não é muito bem visto. E a gente vai dar exemplo de professores. Quão é desrespeitado, quão não é qualificado em relação a respeito pela sociedade. Porque a sociedade, por diversas vezes, quem está lá em cima, como um filósofo chamado Brandão, ele dá o exemplo da sociedade como um prédio. Ele diz que a sociedade tem a sua base, que é o prédio, que é o pobre, que é a pessoa, o trabalhador braçal mesmo, que sustenta. E tem o topo lá em cima, que seria a cobertura. E a cobertura é aqueles que estão lá em cima, que detêm o poder. Não existe cobertura se não existe base. E existe base sem cobertura. Só que a base se alegra pela sua função de sustentar a cobertura. Aí alguém pode chegar e dizer, mas será se alguém que está lá embaixo não pode subir? Pode, só se lá de cima deixar. Aí Nietzsche ela até fala justamente sobre o super-homem. Ele diz que vive um carrossel de uma sociedade onde a sociedade te impõe a vaga que você tem que entrar. Se a gente for olhar, todo mundo aqui teve sonhos. Olha, quando eu era pequenininho, você dizia que queria ser alguma coisa. Eu dizia a minha mãe sempre que queria ser astronauta. Eu queria ir para a Lua. E ela diz, olha, você acertou, que você só vive com a cabeça no mundo da Lua, no mundo dos números. Mas a gente vai observar aqui, o que é que você aconteceu? Hoje em dia, se a gente olhar, onde é que você se encaixou na sociedade, no carrossel que a sociedade determinou? Muitas pessoas que não querem entrar são postas de fora da sociedade. E às vezes é onde Nietzsche fala, né, que é o super-homem. E a gente vai pegar esse exemplo para questionar. Será se eu estou me questionando se realmente aquilo que a sociedade, aquilo que o povo está me determinando para eu ser, é o que eu realmente queria e o que é que eu posso fazer? Aí entra o exemplo de Sócrates. Entra o questionar. E hoje acho que uma das virtudes que a gente poderia fazer de exemplo socrático era o auto-questionamento. Sócrates dizia, uma vida sem reflexões não vale a pena ser vida. Se você não reflete sobre sua própria vida, quem sou eu, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, com quem eu quero estar, são perguntas que todo ser humano tem que se fazer constantemente, porque quem vai decidir isso por você? Seu vizinho? Seu governador? Não deixe não de fazer isso não, porque eles querem apenas manipular vocês e receber o tributo. O tributo vocês têm que pagar, isso que interessa a eles. Porque se não pagar, meu filho, você perde. Se não pagar o do carro, perde. Se não pagar da casa, perde. E assim vai. Então, para eles você representa apenas uma cifra. Mas será que o ser humano é só uma cifra? Só, discordaria disso totalmente. Em um programa de televisão que eu assistia quando era pequeno, era o Fantástico Mundo de Bico, vou deixar até os créditos. Ele tinha uma frase interessantíssima, que ele dizia assim: uma criança que pergunta muito por quê
será um gênio quando crescer. O problema é que hoje em dia você não é estimulado a perguntar. Você, quando a criança começa a nascer, ou que começa a desenvolver, o pai e a mãe ficam loucos para que ela fale papai ou mamãe. Fala, fala papai, fala mamãe, e quando fala, eita, falou, a alegria é tremenda. A criança começa a se desenvolver. Aí a criança começa, papai, cala a boca, menino. Cala a boca, quem manda sou eu. O que é isso? O que é isso? Por quê? Não, o porquê é o terrível. Por que isso? Por que o céu azul? Por que isso aqui? Por que eu tenho que entrar? Por que eu tenho que fazer isso que o senhor está mandando? Por quê? E o pai já que tinha um desejo tão grande de que ela falasse, já começa a dizer cala. E agora é só quando eu quiser. E a gente vai observar que desde pequeno você já é levado, você já é educado, condicionado a aceitar as coisas. E isso poda, né, o desenvolvimento, o afloramento do ser humano. Eu tenho outra resposta bem assim, sem noção dos pais. Quando os filhos perguntam, por que isso é assim? É assim porque é assim. Hã? Isso não é resposta. Isso não satisfaz nem a menor criança, quanto mais a um ser adulto, né? Ser humano adulto. E a gente vai observar que esse questionamento nos leva às vezes a não ter respostas. Eu posso dizer a você que a sociedade hoje em dia ainda se pergunta muita coisa que Sócrates se perguntava lá atrás e que nem ele mesmo tinha resposta, mas fazia aquele bichinho da dúvida, dizer, olha, por que a gente não tem resposta? Vamos seguir atrás? Vamos correr? Eu escutei um professor falando hoje que o ser humano ele tem que ter a dúvida constante, eterna, porque se não tiver dúvida ele não vive. É o essencial. É essencial, você tem que questionar. Você diz, olha, alguém chegar para você e dizer, na matemática 2 mais 2 é 4. E por que 2 mais 2 é 4? Você já parou para pensar que sempre lhe ensinaram que 1 mais 1 é 2, mas nunca lhe provaram que 1 mais 1 é 2? A gente aceita. Alguém chega para você e diz, olha, esse copo, a tampa é preto, mas ninguém nunca lhe explicou e me provou por que é preto. E às vezes a gente se condiciona a aceitar. E é muito fácil a gente trazer isso para o nosso dia. Por quê? É tão fácil chegar e dizer, um aluno de escola pública não vai crescer. Um aluno de escola pública é pobre e vai morrer pobre. Por que tem que ser pobre? Por que tem que ser tão desqualificada a escola pública? E por que eu mesmo aceito isso? A gente começava a dizer, olha, tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar, tem alguma coisa que eu posso fazer para ser diferente. E uma das coisas que pode fazer diferente a gente aprende com Sócrates. É mudar, é pensar um pouquinho, usar as palavras que hoje em dia falam, é pensar fora da caixinha. Não ter medo, ousar e questionar tudo, sempre. Questionar. Porque se você não questionar as coisas, você está aceitando-as. Se você aceita, não pode reclamar. Não aceitou? Então, é isso aí. Mais alguém tem alguma questão? Tudo bem. Pode falar. Toma, para falar? Tem uma pergunta agora, senhor. Para os dois ou para ambos? Certo. Na sua visão, assim, sua para Sócrates, o senhor acha que para Sócrates a jornada em si é mais importante do que o destino final? A trajetória é mais importante do que o ponto final? O importante para Sócrates é você se ater àquilo que você quer ser. Se você quer ser uma pessoa livre, você quer dizer a verdade às pessoas, você quer realmente atingir um nível de liberdade, de conhecer as coisas e as pessoas, então o mais importante é o percurso e não o fim. Porque assim vai dizer, então os fins justificam os meios. Então quer dizer que ele podia burlar os meios para atingir aquele fim. Sócrates nunca faria isso. No final, sem esforço, não existe sucesso. Porque ele se baseia no esforço. Ele diz até o seguinte, o esforço da pessoa tem que ser como um esforço de um atleta que fazia as Olimpíadas ou de um guerreiro que se prepara para a batalha. Tem que ser um esforço contínuo. O guerreiro ele vai defender a pátria, a família, os valores. E se você não se esforçar, você não vai atingir aquele grau. Você não vai conseguir. O esforço é importante. Eu vou dar o exemplo de Sócrates como um tabuleiro de xadrez. Né? E no jogo de xadrez a gente já sabe onde a gente quer chegar. Quer ganhar.
Ele sabe onde ele quer chegar ao fim. Porém, o que vai fazer ele chegar lá no fim é toda a estratégia, é todo um percurso, é todo o desenvolver do seu raciocínio. É aquilo que define quem ele é. É. Que também às vezes pode ser mudado. Então, assim, eu tomo o exemplo de Sócrates justamente para isso. Ele sabe onde ele quer chegar, até porque o método dele, a ironia dele é para isso. Ele quer te puxar para algum canto. Ele quer te questionar para isso. Ele tem ideia. Só que a gente vai pegar um pouquinho do conhecimento de física e matemática, tá? Se a gente for começar a pensar de uma forma só linear, se torna ruim, porque eu posso chegar ao que o professor já falou, de que o fim justifica o meio. Mas se eu tenho uma visão abrangente, não só linear, eu começo a perceber que existem caminhos que são mais fáceis de eu chegar ao resultado final. Só que será se eu chegar naquele resultado final realmente foi um resultado? Então a gente pode observar que é muito fácil hoje na nossa sociedade ter algumas situações para se ter sucessos. E eu vou dar um exemplo hoje da parte midiática. Tem pessoas que se caem na ilusão de que o mediatismo é muito bom. O mediatismo é passageiro. A gente vai observar diversas pessoas que têm fama e 2 anos acabam. E eu vou dar outro exemplo, matematicamente e financeiramente. Pessoas que ganharam rios de dinheiro, ganharam na Mega Sena, Super Sena, o que seja. E 2 anos depois estavam mais pobres do que eram antes, porque não se prepararam, não tiveram todo um desenvolvimento. E se não se entender todo o desenvolvimento, todo um questionamento, a gente vai observar que para que tanto poder se eu não sei como usá-lo? Eu costumo sempre dar o exemplo de, se hoje a gente desse para você muito poder, se fosse dono de uma empresa muito grande, amanhã como é que essa empresa estaria? O que é que você faria? A maioria das pessoas iam falir a empresa em 2 dias. É a mesma coisa o método socrático. Se a gente não tiver princípios e não tiver planejamento, eu posso até estar equivocado com minhas palavras, mas Sócrates era um extremo estrategista. Ele planejava. E o que nos falta às vezes é isso. Se eu fosse perguntar para você, o que é que você planejou até a final de semana? Algumas pessoas teriam um planejamento e outras não. E algumas pessoas diriam, isso é coisa de louco. É o que eu digo aos meus alunos de projeto de vida empreendedora. Vocês, unicamente vocês, são responsáveis pelo êxito ou pelo fracasso de suas vidas. Não adianta depois vir com vitimismo. Ah, minha família não me ajudou. Ah, eu não tive sorte. Ah, eu não consegui. É você. A vida é sua. É uma dádiva que Deus lhe deu. E como é que você vai usar a sua vida? Você vai ficar de bobeira, jogando videogame? Ou você vai pensar em criar um videogame? Qual é a perspectiva que você vai ter? Ah, jogar videogame é massa, mas se você cria um videogame, vai ser muito mais. Porque você vai ser reconhecido, você vai ter retorno, as pessoas vão lhe respeitar mais. A sociedade é de consumismo, tá? Não há como negar isso. Sócrates criticou o consumismo já naquela época. Certa vez ele entrou no mercadinho, se a gente pode chamar assim, então ficou todo mundo animado. Eita, Sócrates aqui, eita, Sócrates aqui, eita, a gente vai descolar com Sócrates, pá. Aqueles zoom aí. Depois de algum tempo aí, e aí, Sócrates? Não, eu estou só aqui vendo quantas coisas eu não preciso dela para ser feliz. Eu não preciso de tudo isso, de toda essa parafernália. A minha vida é simples. Eu alimento, como, bebo, tenho minha família. Tá entendendo? Ele criticou o consumismo naquela época. Toda a sociedade tem consumismo. O Recife mesmo. Teve uma época aqui que as pessoas daqui se vestiam melhor do que as pessoas na Europa. Mesmo com a quentura que existia aqui. Porque tinha poder. Recife, Pernambuco. Foi a segunda capitania. Na verdade, uma hora teve um tempo que ficou a mais desenvolvida. Superou até São Paulo. Ficaram assim, ó. Aí depois a gente foi perdendo terreno. Muitas coisas aconteceram e Pernambuco, o próprio Dom Pedro I, por conta da Revolução Pernambucana, puniu severamente Pernambuco, que a extensão de terra de Pernambuco era imensa, tinha grande parte da Bahia, então Pernambuco foi penalizado por Dom Pedro I, tanto é que
pode ver que não existe em Pernambuco, em Recife, nenhuma praça com Dom Pedro I. Não existe. Nem hospital. Mas veja Dom Pedro II, tem assim. Porque Dom Pedro II foi outra figura. Ele trouxe desenvolvimento, principalmente intelecto cultural para o país. Aí Dom Pedro I, pelo contrário, ainda castrou Pernambuco. Uma forma de penalizar, porque o povo aqui é bem revolucionário, a gente sabe disso. Mais alguém? Então é isso, ficamos muito contentes com esse projeto de café filosófico aqui no EREM, Escola Rotary de Nova Descoberta. Esse é o ponto inicial, né? Esperamos que isso dê muitos mais frutos, né? E com a interdisciplinaridade da filosofia com as outras ciências, esse é o ponto inicial. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal, e que eu espero que a gente tenha colocado aquela pulguinha atrás da orelha. Feito vocês pensar. Isso é apenas uma breve história, um breve contexto, foi só uma conversa sobre Sócrates. Agora, olha, deixe a gente dizer uma coisa, tá? De maneira nenhuma a gente quer dizer aqui que Sócrates era o dono da verdade ou que era o senhor do saber. Ele apenas deu um passo, e um passo grandioso, para que a gente começasse a questionar, para a gente começasse a entender e tomar o exemplo dele para as nossas vidas. Por isso que o nome da palestra de hoje foi justamente sobre isso, o exemplo de Sócrates. Eu tinha um professor que ele dizia assim, com poucas palavras, o que é mais ou menos a filosofia. Ele dizia que a filosofia, a intenção dela não é buscar respostas, não é dar respostas. O mais importante da filosofia é fazer questionamentos adequados para se atingir a verdade. Então, questionar é o que é mais importante na filosofia e não descobrir a verdade verdadeira, porque a verdade verdadeira é uma coisa que não compete ao ser humano. Isso é coisa do plano celestial. A verdade entre os seres humanos será sempre relativa, né? O que é verdade para a gente aqui brasileiro pode ser um escândalo para um indiano, assim como o inverso também. Então essa coisa cultural é muito presente e a gente tem que dar essas certas distâncias, né? Então até a próxima. Isso aí. Até mais.